Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Então vejam, os mamíferos, né, assim como as aves, são o top de linha da nossa zoologia. Então eles são os mais desenvolvidos, eles adquiriram uma capacidade melhor de se comportar, né, dentro do ambiente, de sobreviver dentro do ambiente terrestre, né? Então, da onde que eles vieram? Então, os primeiros mamíferos eram bem pequenininhos, como vocês estão vendo aqui, ó. Esses aqui são os primeiros mamíferos, tá? Era o Megazostrodon, né? O Megazostrodon era esse bichinho que vocês estão vendo aqui. Ele era pequenininho, ele vivia em buracos, etc., na época lá dos grandes sáurios, né? Dos seres grandões, os dinossauros, que existiam por lá. Foi só depois do desaparecimento dos dinossauros, né, há mais ou menos 65 milhões de anos atrás, é que eles começaram a ocupar o nicho. Lembra da ecologia lá do nicho? Nicho ecológico, a profissão do ser? Então, enquanto os grandes répteis, os dinossauros, habitavam na Terra, eles ficavam, digamos assim, à margem, dentro de buraquinhos, saindo para caçar à noite, né, se alimentando de carniça e assim por diante. Quando os dinossauros deixaram de existir, eles sobreviveram, eles eram pequenininhos, estavam em tocas, né, embaixo da terra, protegidos, né? Então, os que sobreviveram começaram a ocupar aqueles nichos deixados pelos grandes sáurios. E só aí eles começaram a se desenvolver. Então, toda a história dos mamíferos começa com esse ser aqui, que parece um raton, né? Parece um raton, aqui do lado vocês também estão vendo, né? Um exemplozinho, né? Dos mamíferos no ambiente terrestre. Classificação dos mamíferos. Essa classificação é importante, tá? A classificação dos mamíferos, ela é feita assim, ó. Nós temos duas subclasses. Estão vendo? Classe mamífero. Classe mamífero, tá? Tem duas subclasses, a classe prototéria e a subclasse téria. Então são duas subclasses. Prototéria, proto primitivo, né? E téria, o que tem, tá certo? Téria seria a maneira de reprodução dos seres, né? Se ela é por reprodução por ovo ou não. Então, na subclasse prototéria, nós temos uma ordem, a ordem dos monotrematas. Monotrematas são aqueles mamíferos que ainda botam ovos. Mas mamífero bota ovo? Aham. Alguns mamíferos primitivos botam ovos, como é o caso aqui do ladinho que vocês estão vendo, né? O ornitorrinco e a equidna, eles colocam ovos, eles são ainda mamíferos bastante primitivos, que estão fazendo aquela transição entre os sáurios na evolução, né? E os mamíferos propriamente dito. Então, esses dois, a equidna, já mostro para vocês, e o ornitorrinco, né, são os seres que ainda botam ovos. Aí nós temos duas subclasses, a classe téria, nós temos uma subclasse, digo, téria, que se divide em duas infraclasses. Infraclasses está abaixo de subclasse. Então você tem a subclasse téria e abaixo dela infraclasse, são aquelas unidades que ajudam na classificação, né, porque os seres são muito parecidos ainda, que teríamos os marsupialia, né, e os placentalia. Marsupialia antigamente era chamado de metatéria. Então é bem provável que em livros um pouquinho mais antigos você encontre lá metatéria. Então metatéria e eutéria são termos antigos, não se usa mais. Hoje se usa os marsupialia e placentalia. O que é marsupialia? Marsupialia são aqueles que têm marsúpio. Fiquei na mesma. Marsúpio é aquela bolsinha que o canguru tem, né? Então, se vocês olharem, pensarem num canguru, vocês vão ver que ele tem aquela bolsinha que no primeiro sinal de perigo os filhotinhos vão para dentro da bolsa, né? Aquilo é chamado de marsúpio. Então, quem tem a bolsinha é chamado de marsupialia. Tá? Então, nós temos o canguru, o coala, a nossa cuíca. E os placentálios é aqueles que têm, como o próprio nome diz, placenta, certo? Bom, quais são as características dos mamíferos? O que os mamíferos têm de característico? Então, a primeira coisa que todo mundo lembra é o quê? Mamífero se alimenta de
Leite. Se alimenta de leite, significa que tem o quê? Glândulas mamárias. Possuem glândulas sudoríparas e sebáceas. Essas glândulas sudoríparas, digo, né, são as glândulas de suor que nós temos na pele. Então, veja, na nossa pele nós temos glândulas externas, né, que não deixam a pele ressecar. E, ao mesmo tempo, as glândulas sudoríparas, sebáceas, é que não deixam ela ressecar, tá? Já pulei aqui, né? As sebáceas não deixam a nossa pele ressecar. Como a nossa pele é queratinizada, ela precisa de gordura para não quebrar. Então, as glândulas sebáceas, as glândulas de óleo, elas é que fazem o corpo, né, ou a pele, não ficar quebradiça. As glândulas sudoríparas, as glândulas de suor, são aquelas glândulas para refrescar o nosso organismo. Como nós somos homeotérmicos, a temperatura não varia, às vezes, né, a temperatura externa está quente. E o nosso corpo, então, para manter os 37, precisa resfriar. Então, para resfriar, nós suamos. O suor escorre pela pele. Vocês devem lembrar lá da quinta série, que o professor falava lá dos 3 estados da matéria, né? Então, quando nós suamos, o que acontece? A água que está na nossa pele evapora. Lembrando que, para a água evaporar, ela tem que roubar calor. Então, quando nós suamos e o vento bate na pele e faz a água evaporar, ela rouba calor da pele. Automaticamente, nós esfriamos. Quem gosta muito de andar de bicicleta, às vezes sabe que tá calor, o cara sai correndo de bicicleta, atrasado para a aula de biologia, né? Então vem correndo de bicicleta, aí quando chega na frente da escola, assim, o cara tá suando, mas ele encosta a mão na pele e a pele tá fria. Tá fria por quê? Porque enquanto ele estava vindo de bicicleta, ele pegou aquela descidinha, aquela que o vento fez com que o suor evaporasse. Isso nos dá, inclusive, uma sensação boa, né? É por isso que na praia, como tem um vento sempre constante, nós não sentimos tanto calor como aqui. Porque lá na praia o vento arranca, né? Faz evaporar a água da pele, refrescando a pele. Então nós temos o quê? Uma sensação boa. Outra característica que nós temos, deixa eu marcar aqui, essa já foi. A presença do diafragma. O diafragma, para quem não lembra, é o nosso músculo da respiração. É aquele músculo que abaixa e levanta, fazendo com que os nossos pulmões se encham de ar. Lembram que a nossa respiração se dá, isso a gente vai falar com vocês com mais detalhe, mas ela se dá por diferença de pressão. Então, quando o diafragma baixa, ele faz com que uma pressão negativa no nosso tórax faça com que você encha os pulmões de ar. Quando ele sobe, ele faz pressão para que você solte o ar, né? Então, a presença de diafragma é uma característica também dos mamíferos. Lembram que as aves tinham, né, para aumentar a capacidade respiratória lá, né, os sacos aéreos? Nós não temos sacos aéreos, nós temos o diafragma para que a gente respire. E os pelos queratinizados. Podem ver que os únicos seres que têm pelos são os mamíferos. Tá? Lógico, existe exceção. Algumas baleias, por exemplo, animais aquáticos, não só baleias, né? Mas dos cetáceos, ele não tem pelos no corpo. Mas muitos, inclusive aquáticos, mantêm os pelos. Tá? A lontra, por exemplo, ela é mamífera e tem o corpo coberto de pelo. Tranquilo? Bom, isso aqui, então, são as 4 características presentes na grande maioria dos mamíferos, com algumas exceções, tá? Mas numa prova, num vestibular, essas são as características do mamífero. Os pelos, então são queratinizados, características dos mamíferos, nem todos eles apresentam, tá? Aqui ele só faz uma observaçãozinha, né? Eu fiz uma observação de que, ao contrário das aves, né, ele é único nos mamíferos, ele tem uma função, não digo, a função pode ser até igual, mas uma origem evolutiva diferente, né? Então, é uma partezinha para recobrir o corpo. Ele é tão eficiente, que vocês podem ver aqui embaixo, né? O nosso urso está com um pelo polar, com um pelo muito especial que o protege de temperaturas abaixo de 0, né? Quando faz muito, muito frio, eles ainda eriçam o pelo.
Diferente do que a gente pensa, né, o pelo do urso é polar, não é branco, como vocês estão vendo aqui. Na verdade, o que ele está fazendo aqui é refletindo a luz. Na verdade, ele é um pelinho sem cor, ele é como se fosse um tubinho transparente. E aí, quando o sol bate nesse tubinho, leva o calor para a pele do urso. Vamos para frente. Tá? Qual que é importante? Ah, olha que legal aqui. Ó. Eu fiz um desenho para vocês aqui embaixo. Desenho não, um desenho. Tá? Não fui eu que fiz, mas lógico que está aqui embaixo. Né, do pelo. Então, veja, o pelo ele tem um bulbo piloso, sai daqui, e aqui você vê aquele pedacinho do pelo que aparece para nós do lado externo. Tá? Veja que tem a pele aqui, ok? Tá certo? Isso aqui é bem fechadinho, tá, gente? Então aqui parece ser um espaço, né, mas ele é fechadinho. Então, junto dele, normalmente ele tem uma glândula sebácea, porque o pelo, né, você já deve ter notado, que ele se move. Como assim? Ele sai andando? Não, o pelo, né, ele pode ficar eriçado, né? Quando um animal está com frio, normalmente ele eriça o pelo. Quando ele está bravo, então alguns comportamentos de mamífero se dão pelo eriçamento do pelo. Para que o pelo se articule, ele precisa de uma glândula sebácea que diminua o atrito com a pele para não machucar. Então, quando você tem lá, né, aquela sensação, nossa, hoje está frio, fiquei até arrepiado, né, os pelos então ficaram de pé. Cuidado, eu falei frio. Tá? Isso que vocês pensaram agora é também mais um eriçamento de pelo, mas não é para o frio. Uma característica que alguns mamíferos têm são os chifres. Dentro da biologia, nós temos a diferença entre chifre e corno. Chifre é sempre sólido, tá? Então eles são sólidos por dentro. E isso aqui, depois de uma certa época, ele acaba quebrando e é abandonado. Já o corno é uma estrutura oca, né? Então ela é vazia, tanto que vocês veem lá o pessoal fazendo, né, chimarrão dentro do corno de um boi. No é oco, tá certo? E é permanente, tá certo? Com exceção de algumas vacas mochas, né, que a palavra mocha significa não tem chifres, no caso. Isso é genético, tá? A presença de chifres ou não. Mas todos têm, tanto o macho quanto a fêmea, tá certo? Isso é característica dos ruminantes, que daqui a pouco nós vamos ver com vocês. Já o chifre é sólido e ele ocorre normalmente no macho e na época da reprodução. Após a época da reprodução, isso aqui quebra, ele fica assim, porque isso aqui atrapalha, gente. Né? Isso aqui é para competição entre machos. Então são aquelas brigas entre machos, né, para a conquista da fêmea. Depois, isso aqui vai atrapalhar. Imagina ele andando no meio de uma, né, floresta cheia de galho com esses troços lá, né, grandão, enroscando. Então, o que ele faz? Né, no caso, depois da época da reprodução, isso aqui acaba formando uma cicatrícula aqui e ele acaba derrubando isso aqui. Na próxima época, né, de reprodução, isso aqui começa a se desenvolver de novo. Uma outra característica que nós temos agora é o sistema digestório. No sistema digestório, o sistema do mamífero é completo. Ele começa com boca e termina com ânus. Existe entre os mamíferos um tipo de mamífero especial chamado de ruminante, como vocês estão vendo aqui. O ruminante é aquele ser que está sempre ruminando, é aquele ser que está se alimentando. Como é que acontece? Nesse caso, nós vamos ter um estômago, que vocês estão vendo aqui bem grandão, na vaca, no boi, chamado poligástrico. Né? O nosso é um estômago gástrico, ele é único, um só. Poligástrico significa um estômago dividido em partes. Quais são essas partes que você tem lá? Então você tem, dentro dos mamíferos, a primeira parte que seria o rumen, ou a pança. O que acontece? Como esse animal é um animal que é sempre caçado por outros, ele tem que fazer o quê? Ele tem que abaixar a cabeça para se alimentar. Quando ele abaixa a cabeça para se alimentar, ele expõe o seu corpo ao risco. Então ele faz isso rapidamente. Ele acaba cortando com os dentes o alimento e engolindo rapidamente, sem mastigar. Então engole a grama inteira, tá certo? E aí ele vai enchendo o rumen, a pança, por isso que vem a expressão lá, piapançudo, né? Então vai enchendo a pança, tá certo?
Aí, veja, da pança ele vai para uma outra parte, o retículo, também conhecido como barrete. O primeiro é rumen ou pança, o segundo é retículo ou barrete. Aí ele tem o omoço, ou folhoso, e o obomoço, ou coagulador. Então tem o estômago dividido em 4 partes. Vamos explicar melhor como é que isso acontece. Então, olha, como vocês estão vendo no desenho, a primeira coisa que acontece é ele cortar o alimento aqui embaixo, né, rapidamente. Aí ele engole. Quando ele engole, o alimento vem até a pança, uma região grandona que ele tem aqui e que ele vai enchendo de alimento. Da pança, o alimento vai para o retículo. O retículo umedece o alimento. Então, ó, comeu, né, foi para a pança, da pança vai para o retículo, do retículo, o que acontece? Ele agora sai do meio do mato e vai procurar um lugar onde ele possa ficar protegido. E aí ele contrai, né, esse retículo e o alimento volta à boca. Como assim volta à boca? É como se ele estivesse regurgitando, mas não é, porque o alimento só está umedecido, ainda não tem enzimas digestivas. Então, quando ele volta à boca, esse animal mastiga, quando começa a mastigar, ele começa a triturar o alimento agora. É por isso que sempre que você vê uma vaquinha, ela está mastigando. Você diz, nossa, mas não para de mastigar? Ela está ruminando. E aí, quando ela engole, quando ele está triturado, ele passa pela pança e o retículo, né? Então ele vai para uma estrutura diferente e vai lá para o folhoso. O folhoso vocês conhecem. O folhoso o moço é o quê? É 7 folhas, é o bucho que a gente chama, né? Quem gosta de bucho é uma parte do estômago, aonde o alimento passou. Nesse folhoso, nós encontramos bactérias que quebram a celulose. Porque lembra, o que ele está comendo é vegetal. O vegetal é cheio de celulose. Então, lá no folhoso, as bactérias começam a quebrar a celulose depois de terem sido triturados pela boca. Após passar pelo folhoso, ele vai para o coagulador. E só depois do coagulador, onde enzimas digestivas vão terminar o trabalho de digestão, é que ele é empurrado para o intestino. Exemplo de ruminantes, para quem não lembra. Então, aqui alguns exemplos. Reparem, para quem não viu, né, o professor estava inspirado, olhem as manchas dessa vaquinha. Ela lembra alguma coisa, não lembra? Né? Então, ó, eles são ruminantes. Alguns exemplos, né, de ruminantes que nós temos. Tranquilinho? Beleza? Sistema respiratório. Como é que é o nosso sistema respiratório? Nosso sistema respiratório é um sistema respiratório pulmonar. Nós respiramos através de pulmões. Aqui vocês estão vendo 2 pulmões. Aqui vocês estão vendo o coração no meio, né? Então o coração está bem no meio do peito e os pulmões estão aqui, ó, em volta. Nesse pulmão, veja que você tem uma traqueia. Essa traqueia vai se bifurcando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, né, como se fossem as raízes de uma árvore, chegando a uma estrutura tão pequenininha, que nós chamamos de alvéolos pulmonares. Isso aqui é o alvéolo pulmonar, tá? Que nós temos lá na pontinha do pulmão. É nessa estrutura aqui, ó, que vai haver a troca, né, entre o oxigênio entrando e o CO2 saindo. Eles são microscópicos, esses alvéolos, são muito pequenininhos. Como é que é o nosso sistema circulatório? O sistema circulatório dos mamíferos é um sistema circulatório do tipo fechado. Então, do tipo fechado significa que o oxigênio não sai de dentro dos vasos. Pode ver, ó, nós temos um lado do coração onde está circulando o sangue arterial, o lado esquerdo do coração, aquele sangue rico em oxigênio. Aí esse sangue rico em oxigênio deixa o oxigênio nas células, transformando-se em sangue venoso. Esse sangue venoso retorna pelo outro lado do coração. Então, o sangue arterial não se mistura com o sangue venoso. Então, nosso sistema circulatório é fechado, completo e duplo. Duplo por quê? Porque nós temos a pequena circulação, que é coração, pulmão, pulmão, coração, e a grande circulação, que é coração, corpo, corpo, coração. Tá? Então, por isso que é chamada de circulação dupla.
Na sequência, agora, o nosso sistema excretor. Nosso sistema excretor é do tipo, né, nefridiano, ou seja, o nosso sistema excretor é formado por nefrídeos. Então, aqui vocês têm os rins, nós temos 2 pares de rins, como vocês podem ver aqui no desenho, né? 2 pares de rins, o direito e o esquerdo, localizado normalmente nas costas, aqui está na parte da frente, né? Mas eles estão mais para a parte de trás do nosso corpo. E os rins são formados por essas estruturazinhas que vocês estão vendo aqui. Tá? Isso aqui é um néfron, certo? Por isso do tipo nefridiósporo também. Como é que é o nosso sistema nervioso? O nosso sistema nervioso é um sistema nervoso completo, né? Nós temos um cérebro muito grande, tá? Esse cérebro, estão vendo as circunvoluções aqui? Então é cheio de circunvoluções, é uma parte nova. Tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui é uma parte nova na evolução. Então o nosso cérebro é uma evolução, né, que ocorreu com aves e mamíferos. As aves menos, os mamíferos muito mais, né? Tá? Por enquanto, só lembrar. E que o nosso sistema nervoso, ele corre pelas nossas costas. Então, o sistema nervoso do tipo dorsal. Algumas características ali, né? Então, todos os mamíferos são homeotérmicos. O que é homeotérmico ou endotérmico? Endotérmico e homeotérmico, gente, significa a mesma coisa, tá? Aqui tem 2 palavras, mas significam a mesma coisa. Endotermia ou homotermia significa aqueles seres que mantêm a temperatura interna constante. Falamos já para vocês, pulmões, e o nosso pulmão tem os alvéolos. As hemácias no sangue, esqueci de falar para vocês, que bom que está aqui. As nossas hemácias são bicôncavas, é como se elas fossem um disquinho voador com 2 depressões, uma na parte de cima, então você tem um disquinho lá, né? E ele tem uma depressão nessa partezinha aqui, e se eu virasse ele de ponta cabeça, ele ia ter uma depressão também na parte do outro lado. Anucleada, isso não é núcleo, tá? Não tem núcleo. Diferente das aves, né? Nós não temos núcleos nas células sanguíneas adultas. Quando elas são formadas, lá no nosso sistema hematopoiético, elas têm núcleo. Mas quando elas saem de lá para trabalhar, para levar o oxigênio, levar os elementos, ela acaba perdendo esse núcleo. Ali a circulação já tínhamos comentado, uma circulação dupla, fechada, completa. A aorta, no caso da nossa aorta, a principal artéria do corpo, ela se curva para a esquerda. Lembram? É a diferença das aves. Nas aves era para a direita, nos mamíferos é para a esquerda. É uma parte anatômica, foi uma opção da evolução, tá? Mas para nós é uma diferença entre aves e mamíferos. Tá? Difiodontes, o que significa difiodontes? Difiodonte significa nós temos 2 dentições. Uma dentição de leite, quando você ainda é pequenininho, e depois é substituída pelos dentes que vão ficar para o resto da vida. Esse fiodontes também significa que os dentes são diferentes. Então, de 2 dentição, fio diferente, dentes. Nós temos dentes diferentes dependendo do que a gente quer na mastigação. Então, nós temos os molares, os pré-molares, que são os dentes lá de trás, né, que vão fazer o esmagamento do alimento. Nós temos os caninos, que servem para rasgar o alimento. Nós temos os incisivos, que são para raspar o alimento. Então, dependendo do que você está comendo, mesmo sem você perceber, você usa tipos de dentes diferentes. Girencéfalo são aqueles seres que têm o cérebro formado por aquelas circunvoluções que eu tinha mostrado para vocês, né? Aqueles desenhinhos que nós temos no cérebro lá, que são as diferenças ali, né? Ou melhor, aquelas circunvoluçõezinhas que existem lá. 2 côndilos no occipital. Lembra aqueles ossinhos que nós tínhamos falado nas aves, que as aves têm um côndilo no occipital? Então, por isso ela consegue girar o pescoço, né, 360 graus. Nós temos 2. Se nós temos 2, nós não conseguimos girar em 360. Nós damos o quê? Um 180 só, né, com o nosso pescoço, e olhe lá. Então, por quê? Porque um ossinho entra em cima do outro. É como se você estivesse colocando, né,
ao girar, um em cima do outro. Tá? Então, os dois côndilos occipital vão fazer com que haja uma maior resistência do pescoço, tá? Mas, ao mesmo tempo, limita o giro desse pescoço. Tranquilo? Reprodução. A reprodução é meio complicada, né? A grande maioria, é o que normalmente faz a divisão lá dos mamíferos, são vivíparos. O que é vivíparo? Vivíparo é porque os seres mantêm as suas crias dentro deles até o total desenvolvimento. Então a mãe, quando estava esperando vocês, manteve vocês dentro do corpo, né, por 9 meses, até vocês estarem completamente formados. E só depois é que ela dá à luz. Isso faz com que haja uma proteção maior da cria por parte da mãe, né, da espécie, no caso, seres humanos. Nós mantemos ou pegamos lá o cachorrinho, né, mantemos a cria dentro do corpo até ela estar totalmente preparada ou estar totalmente formada. Os ovíparos são aqueles que botam ovos, né? Então, o que acontece? A fecundação é interna, mas o desenvolvimento é fora. Então, vai existir o macho, vai existir a fêmea, vai existir a cópula, só que depois da fecundação interna, o desenvolvimento é externo. Nós temos o caso do ornitorrinco e da équidna, que são os mamíferos primitivos que botam ovos. Então, ó, reprodução é essa partezinha aqui de cima. Vivíparos ou ovíparos. Tranquilo? Já no caso da poliembrionia, significa aqueles seres, isso é uma forma de reprodução, tá? Que o indivíduo tem vários filhotes ao mesmo tempo, chamados gêmeos univitelinos, tá certo? Ou seja, aqueles que são exatamente iguais. Tanto que o tatu, ele dá uma ninhada só de machos, todos são machinhos, e na outra ele vai dar todos fêmea, tá? Lógico que não é alterada, isso vai depender muito do espermatozoide, né, da fecundação. Mas ele pode ter várias vezes machos, enquanto que o outro vai ter várias vezes fêmeas. Mas são todos idênticos, são gêmeos univitelinos. Tá? Tranquilinho? Belezinha? Certinho, jantarada? Até mais, então.